Abra suas Bíblias aí em Atos 19, Atos capítulo 19, vamos ler do 19 até o 17, para a gente se contextualizar da situação que está aqui acontecendo. Faltou algumas pessoas hoje, né? Mas eu acredito que as pessoas que precisavam estar aqui, Deus trouxe, e com certeza o Espírito de Deus há de falar conosco. Os irmãos encontraram Atos dos Apóstolos, depois de João, capítulo 19, vamos ler do 1 até o 17 para você se identificar. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 19, encontrou? E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: recebeste o Espírito Santo quando credes? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: em que batismo fossem batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Igor, você quiser ficar lá dentro com os meninos, para ele ficar brincando lá dentro, fica lá dentro com eles, por favor. E quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram os 12 homens ao todo. Assim Paulo entrou na sinagoga durante 3 meses, falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles endureceram-se e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que os lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém, irmãos? O contexto aqui da história é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele está vindo pregando nas cidades da Ásia, principalmente.
Éfeso era uma cidade importante porque tinha um importante porto a oeste da Ásia Menor. Então ela era uma cidade muito grande e havia nessa cidade uma atmosfera de bruxaria, de espiritualidade, porque nessa cidade tinha o templo da grande deusa Ártemis, ou mais conhecidamente como deusa Diana. E esse templo, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era uma cidade muito importante e muito grande, visitada. E parece-me que Deus, ele resolve entrar nessa cidade com muita força. Você já deve ter visto alguma pessoa que se converteu impactantemente. Deus falou através de um sonho, Deus falou. Tem pessoas que ela vem, ela raciocina, o Espírito Santo vai iluminando a mente e ela resolve seguir a Cristo. Mas tem pessoas que só com um encontro muito forte que se converte. Já percebeu isso? Ou então alguém que está no fundo do poço, alguém que às vezes cai preso ou cai com uma enfermidade e ali tem um diagnóstico difícil, aí ele vai e entrega a Jesus pelo impacto. Você vai ver esse impacto do Evangelho na vida do próprio Paulo. Ele é alguém que se converteu por um impacto. Jesus aparece para ele. Então ele se converteu por um impacto. Tem gente não, que vai para a igreja, ou é filho de crente e começa a se converter. Mas tem gente que o Evangelho entra com muita força para mesmo desbancar o trono do diabo. Provavelmente tinha um trono demoníaco ali naquela cidade, escravizando as pessoas na idolatria, e o Evangelho está entrando avassaladoramente ali, com muitos prodígios. Paulo vai para lá, para essa cidade, e ele encontra ali uns discípulos. Os discípulos de Jesus, cristãos. Mas veja a importância de uma doutrina correta. Eles estão ali, eles são cristãos. Aí Paulo faz uma pergunta para eles, e pergunta assim: vocês já viram falar do Espírito Santo? Eles disseram: a gente nem sabe que isso existe. Ou seja, eles serviam a Jesus, porém uma doutrina ainda não completa. É por isso que é importante você estar inserido num lugar que vele pela palavra de Deus e que te ensine uma doutrina sadia, porque senão você deixa de usufruir das coisas boas de Deus. Veja que eles não eram batizados com o Espírito Santo, eles não sabiam do Espírito Santo. Aí Paulo pergunta para eles assim, diz assim: vocês são batizados em que batismo então? Aí eles falaram: a gente é batizado no batismo de João. Falou: mas João batizou o arrependimento. Vocês precisam serem batizados em nome de Jesus. Eles, com a doutrina correta na mente, o apóstolo Paulo batiza ele nas águas, impõe as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. E aí acontece ali como se tivesse acontecido em Pentecostes. Houve o batismo com o Espírito Santo. Então, quando Paulo impõe as mãos sobre eles, eles são batizados pelo Espírito Santo. Começam a falar em línguas e começam a profetizar. Veja a importância que o primeiro ensino desse nosso ensino de hoje é a importância de uma doutrina correta, para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Porque muitas vezes você veio para Jesus, às vezes por um impacto, alguma coisa, mas ainda precisa ser explanado a doutrina certa, a doutrina correta. O apóstolo Paulo, ele é esse homem que ele
tira daquelas pessoas uma zona de ignorância. Eles não tinham conhecimento. Paulo vai explanar para eles entendem, porque o evangelho é entendimento. Se você não entender o projeto de salvação, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você é crente simplesmente porque ouviu falar ou porque está na moda, você não vai chegar a lugar nenhum. É necessário que você entenda que Jesus morreu por você, deu a vida por você, e você, compreendendo essa verdade, decida do seu coração de seguir a Cristo. Aí o Espírito Santo vem morar em você. O segundo conhecimento que esse texto vai passar para nós: a importância de uma liderança. Veja que não foi qualquer um que colocou as mãos sobre eles, porque existe hoje uma moda dizendo: você não precisa de líderes, você pode ser crente você sozinho, você pode fazer o que você quer. E o texto aqui deixa claro: não foram eles que colocaram a mão sobre a própria cabeça e disse: vou receber agora o Espírito Santo. Foi um apóstolo, alguém levantado por Deus. Então é importante que sobre você tenha alguém que você tenha certeza foi levantado por Deus para abençoar a tua vida. Veja, esses homens, aqui o texto ele passa duas coisas que deixa claro a autoridade apostólica de Paulo. Primeiro, que Paulo estende as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Paulo ensina a doutrina verdadeira para eles e eles se batizam. Aí você vai ver que é necessário. Eu sei que hoje em dia tem muita gente brincando com o evangelho, muita gente abusando das pessoas, muita gente dizendo ser líderes, mas se você tem o Espírito Santo de Deus em você, você vai ter o discernimento quem foi levantado por Deus e quem não foi levantado por Deus. Porque quem Deus levanta, quando ele estende as mãos, Deus abençoa, Deus coloca unção nas mãos da pessoa, porque é a mão do líder que vai abençoar a tua vida. Veja, a autoridade apostólica de Paulo aqui, mais uma vez, apontada aqui nesse texto, é os lenços dele. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o evangelista Lucas. Veja que Lucas vai dizer: os lenços de Paulo, não foi os nossos lenços. Ele não vai dizer foi os nossos lenços, não, foi os lenços de Paulo, mostrando que Paulo verdadeiramente tinha sido levantado por Deus e tinha uma unção, um dom de cura, um dom apostólico, e era as mãos de Paulo que realizavam as coisas, mostrando a importância da autoridade apostólica. Mas vocês estão compreendendo até aqui, irmãos? Amém? O texto que eu quero trabalhar com vocês vem mais a seguinte: a importância de você servir a Deus de verdade. A importância de você servir a Deus com integridade. E não simplesmente utilizar dos privilégios da fé. Você percebe que a cidade está sendo sacudida pelo Evangelho. O texto vai dizer que Deus entrou com muito poder na cidade de Éfeso por causa da idolatria. Muita gente está se convertendo. Paulo está fazendo muitos milagres e isso está começando a abalar as estruturas daquele lugar. E aí você vai perceber que 7 homens, filho de um sacerdote importante, chamado Cefas, esses 7 homens veem uma pessoa endemoniada, chega na casa delas, estende as mãos para o endemoniado e diz assim: sai, em nome de Jesus que Paulo prega. É aqui que a coisa pega, irmãos. Veja aí, lê aí. Versículo 13. Exorcistas ambulantes, que não tem paradeiro, Você conhece, às vezes, os pregadores aí ambulantes, Reinaldo? Que está de lugar em lugar, com uma mala com outra. E aconteceu que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar
o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. Só que se você olhar um pouquinho antes, no versículo 9, vai dizer que esses judeus não creram no Evangelho. Veja o que vai dizer no versículo 9. Alguns deles endureceram-se e mostraram descrentes, falando mal do caminho. O Evangelho no começo era chamado de os do caminho. Diante da comunidade, Paulo afastou-se dele e separou os discípulos, instruindo diariamente na escola de tiranos. Então, esses judeus que agora querem expulsar os demônios, primeiro eles rejeitaram o Evangelho. Mas como o Evangelho estava fazendo muito sucesso, eles queriam pegar carona no Evangelho. E hoje em dia, infelizmente, irmãos, tem muita gente querendo pegar carona no Evangelho. Porque o Evangelho cresceu no Brasil, as pessoas descobriram que por trás do Evangelho também tem muito dinheiro, muita gente de posses. Então tem gente cantando louvores evangélicos que não são evangélicos, cantando louvores a Deus, mas não servem a Deus. Tem muita gente nos púlpitos das igrejas pregando Deus quando não serve a Deus de verdade, porque querem pegar a carona, querem pegar o vácuo, querem pegar a moda. Mas aí o que acontece? Essas pessoas vêm, tem uma hora que Deus desmascara e deixa passar vergonha. Na hora que esses homens estendem as mãos para o demoniado e diz: sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Veja, irmãos, essa questão do mundo espiritual, como ela é séria. Os demônios olham e dizem: eu conheço Paulo. Isso é muito sério, irmão. O mundo espiritual sabe quem serve e quem não serve a Deus. O mundo espiritual sabe se a gente tem vida com Deus ou se a gente brinca de ser crente. É por isso que é muito importante você ter consciência disso. Que para você usufruir das bênçãos de Deus, você precisa servir a Deus em espírito e em verdade. Não adianta carregar apenas um título de crente, uma Bíblia, porque no mundo espiritual, na hora da batalha espiritual, na hora da luta, os espíritos sabem se nós servimos ou não. Eles sabem quem é quem. Veja que os demônios olham para aqueles homens e dizem assim: eu sei quem é Paulo. Olha, irmãos, o demônio sabe quem é Paulo. Sabe quem é Paulo. E sei quem é Jesus. Mas vocês aí, vocês não me metem medo. É aqui que tem a diferença, irmãos, entre quem tem Jesus e quem não tem Jesus. Quem serve a Jesus de verdade e quem não serve a Jesus de verdade. Tem muita gente que pensa que porque de vez em quando, de vez em nunca, faz uma graça aqui, uma graça ali, pensa que Deus vai passar o pano. Não, irmãos, só tem um caminho. É Jesus Cristo. Sem Ele não há saída. É Jesus. E os demônios fazem o que com aqueles homens? Espanca eles. Espancam aqueles caras. E eles saem todo arrebentados, irmãos. Saem todo arrebentados. E eu vou dizer para você, meu irmão, olha, eu tenho algumas experiências no mundo espiritual, tá? E uma pessoa que não tem vida com Deus, se alguém fizer um trabalho para ela, acaba com a vida dela. Eu já conheci pessoas destruídas por um trabalho de bruxaria. Eu já vi gente destruída, casamentos destruídos, empresas falidas, por causa de um trabalho. Por quê? Porque a pessoa não tinha vida com Deus. Se tiver vida com Deus, nada pega.
Porque aquele que serve ao Senhor, praga nenhuma chegará à sua tenda. Você está entendendo a importância dessa palavra? Que você tem que ter vida com Deus. Porque Deus não tem nada com aquele que não quer servir a Ele de verdade. Veja aí, Salmos, poema 50, do verso 16 ao 22. Vamos dar uma passeada na Bíblia. Salmos 50, do verso 16 ao 22. Alguém lê, por favor. Isso, 50 do 16 ao 22. Mas ao ímpio diz o Senhor, diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com os adúlteros. Até o 22? Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra teu irmão. Estas coisas tem feito e eu pensas que era tal como tu, mas eu te admirei e a explorei por ordem diante dos teus olhos. É o 21. O 22. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaço, sem haver quem vos livre. Eu vou ler na minha tradução, irmãos, que está bem forte aqui. Obrigado, irmã Evânia. Deus te abençoe. Diz assim, olha. As pessoas que não querem compromisso com Deus e querem pegar carona no Evangelho, vejam. Mas Deus diz ao ímpio. O ímpio é aquele que não quer Jesus. Aquele que não obedece a Deus nem aos seus mandamentos. Deus diz ao ímpio: que adianta recitar meus estatutos e repetir a minha aliança com a tua boca? Você já viu o ímpio recitando a Bíblia? Falando do Salmo 91, às vezes você chega na casa dele e está o Salmo 91 lá, como se fosse um amuleto da sorte. A palavra de Deus não é amuleto, irmão. A palavra de Deus, ela só vai servir se a gente tirar ela do papel e colocar na vida. Que te adianta você recitar os meus mandamentos? Diz ao ímpio: que adianta recitar os meus estatutos e repetir a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção, lança minhas palavras para longe de ti. Quando tu vê um ladrão, tu gosta dele e te associa com os adúlteros. Abre a tua boca com perversidade e a tua língua arma traição. Tu te sentas para falar contra teu irmão, difamas o filho da tua mãe. Tu tens feito essas coisas e eu me calei. Na verdade, tu pensava que eu era como tu, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Considerai isso, vós que esqueceis de Deus. Considerai isso, vós que esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace sem que ninguém os possa livrar. Olha aí, tá vendo? Deus dizendo assim, olha, considere isso, você que esquece de Deus, dá tempo de se arrepender. Então, meus irmãos, se a gente não tem vida com Deus, a gente está vulnerável ao mundo espiritual. E se a gente partir para cima dele, sabe o que vai acontecer? Ele nos despedaça. Eu fui chamado para atender uma casa aqui em cima que estava tendo umas manifestações espirituais lá. Estavam dando bofete nas portas, irmão, mas bofete de homem mesmo, coisa assustadora, assombrosa. As pessoas estavam em pânico dentro de casa. Vieram chamar fui eu e minha esposa de meia-noite. Chegamos lá, bofete mesmo, Nilton, bofete mesmo, uma coisa extraordinária, eu nunca tinha visto. Uma noite eu fui
Tu foi na última noite, né? Aí a gente fez um trabalho espiritual lá e tal. Naquela noite não aperreou mais. No outro dia voltou e começava assim, devagarzinho, ó. E aumentando. A mulher do rapaz lá era de uma igreja que eu não vou falar o nome, que eu estou filmando aqui para pôr na internet. Aí ela disse assim: não é só o Júnior que tem poder não, eu também tenho. Aí pegou um óleozinho lá e ungiu a porta. Quando ela ungiu a porta, entrou para dentro e começou a jogar os pratos no chão, abrir a porta do armário. Não é só chegar lá e pôr a mão. Tem que ser preparado por Deus, senão passa vergonha. É por isso que o Senhor diz: orai e vigiai, porque você não sabe o dia nem a hora da tentação. É por isso que o Senhor diz: tenha vida comigo, senão você, na hora do problema, você fica envergonhado. Você tem que ter vida com Deus. Veja aí Provérbios 15, do 8 ao 10. Provérbios 15, 8 e 10 ao 10. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. É o seu comportamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, porque obedecer a atenção morrerá. O sacrifício do ímpio é abominação para o Senhor. Olha para aí, irmãos, isso é muito sério. Às vezes o ímpio, né, pensa que vai enganar a Deus. Ah, manda essa ajuda aqui para a igreja. Aí Deus diz: deixa a ajuda aí e vai consertar a tua vida. Porque Deus não é o homem, irmãos. Deus não se encanta com coisas. Deus não se encanta com coisas. Veja, o sacrifício do ímpio é abominação para o Senhor, mas a oração dos corretos lhe é agradável. O caminho do ímpio, o caminho aqui, irmãos, não é o caminho que ele vai para a casa dele. O caminho aqui é a vida. O ímpio só pensa no que não presta. O caminho do ímpio é abominação para o Senhor, mas ele ama quem segue a justiça. A disciplina severa para quem abandona o caminho. Que caminho? O caminho de Deus. E quem rejeita a repreensão morrerá. Veja como que é forte essa coisa, irmãos. Então, mais uma vez ressaltando aqui, irmãos, não adianta só a gente ter o título. Não adianta só ter o título. Tem que ter vida. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias muito chegará diante dele e vai dizer: olha, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, e eu lhe direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Só Jesus salva, só Jesus é a porta, e você precisa de Jesus Cristo para mudar a sua vida e para ter autoridade espiritual. Tem certeza, pastor? Tenho certeza. Só Jesus. Vamos ver isso mais de perto? João capítulo 10, versículo 1. Depois o 7 e depois o 9. Vamos por etapas. João 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e assaltante. Em verdade vos digo.
Quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra porta, este é ladrão e salteador. Quem é a porta? Veja aí o versículo 7 do mesmo versículo, do mesmo capítulo, versículo 7. Pode ler, irmão. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Veja aqui no versículo 1 ele diz: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. No versículo 7 ele diz: eu sou a porta. Veja aí o versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Olha para isso, irmãos. Jesus está dizendo aqui: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Diga com convicção, irmão. Se entrar por Jesus, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, o alimento da ovelha é a pastagem. Ou seja, quem vem a mim, me aceita como Senhor e Salvador de sua vida, encontra a vida, uma nova história para seguir, e a minha presença é com ele, dando graça, proteção, vida e eternidade depois da morte. Veja como isso é importante, irmãos. Para ficar mais claro para a gente, vamos ler aí o mesmo livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos Libertará, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade, meu irmão? A verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia aí o 36, irmãos. Do mesmo capítulo 8. Depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus liberta, irmãos. Esse versículo para mim ele é muito importante, porque eu ouvi ele do próprio Espírito Santo. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, no dia 11 de março de 2010, uma quinta-feira à noite, Deus falou a minha vida através de uma irmã que estava pregando, e eu aceitei Jesus, vim para a frente da igreja e caí de joelhos chorando, quando ela fez o convite, há 16 anos atrás. E quando eu estava de joelho, eu comecei a orar a Deus e falei: Senhor, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui na frente. Eu bebo, eu fumo, eu cheiro, faço tudo que não presta. Essas coisas são mais fortes do que eu. Aleluia. Aí eu ouvi essa frase aqui, ó, depois que eu vim achar: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Se Jesus colocar as mãos na vida de qualquer pessoa, ela muda. Muda. Se o cara era bravo, fica meio. Se a pessoa era preguiçosa, fica trabalhadora. Muda, irmão. Muda. Teve uma vez, na minha adolescência, que eu estava muito rebelde na escola e estava muito ruim mesmo. Não estava nem aí para nada. Só vivia arrumando confusão.
Era Pernambuco lá, muita gangue, eu misturando. Aí na 6ª série era isso, eu estava na 6ª série. E eu só ia para a escola mesmo para bagunçar. Só ia para arrumar briga, confusão, bagunçar, pichar, galera, tomaram a merenda, estava nem aí para nada, o ano inteiro. A professora olhava e dizia, esse cara aí não quer nada com a vida. Só que quando chegou do meio, já perto do final do ano, eu aceitei Jesus. Entreguei minha vida para Jesus. Mais ou menos ali em novembro, já não estava mais na escola. E por incrível que pareça, irmãos, voltei para a mesma 6ª série. Os mesmos professores, com alguns que repetiram comigo. Irmãos, era outra coisa. O meu caderno, eu era o primeiro da fila. E eu me lembro que as professoras falavam no conselho de classe, né? Dizia assim, eu não sei o que aconteceu com ele não, viu? O Júlio mudou da água para o vinho, ele está o melhor da sala, e ele não era nada, ele era um 0 à esquerda, e ele agora está aprendendo, Por quê? Jesus tem que fazer uma diferença onde ele passa. E se ele passou na tua vida, tem que ter a marca de Cristo. E eu profetizo em nome de Jesus, a marca de Cristo na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua finança, na tua saúde, em nome de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Último versículo aí, irmão, João 14:6. Vamos ler aí. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus respondeu, eu sou o caminho. E você pode perguntar, caminho para onde, pastor? Estou na zona sul de São Paulo. Caminho para a presença de Deus. Caminho para o céu. Caminho para uma novidade de vida. Caminho para uma nova história. Não tem outro. Eu gostaria de dizer para você, olha, você vai empreender que você vai ser feliz. Não vai. Eu conheço empresários que são infelizes. Você pode buscar o caminho da fama que você vai ser feliz. Pode fazer faculdade, graduação, pós-graduação. Só tem um jeito de ser conhecido no céu. E ser conhecido no mundo espiritual. É servir a Deus em espírito e em verdade e andar com Jesus. Se não andar com Jesus, não adianta, meu irmão. Se não andar com Jesus, você está despreparado para viver e para morrer principalmente. E para morrer principalmente. Meu Deus do céu, a qualquer momento a gente pode morrer. A qualquer momento Jesus pode voltar. É o cara que estava, o Senhor Jesus vai dizer que tinha um cara que ele estava ganhando bem, uma grana boa, e esse cara dizia, nossa, tá bom, tá legal aqui, e começou a ganhar mais, e só se preocupava em ganhar, em correr atrás, aí uma voz gritou e disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você vai dizer quando se apresentar diante do Senhor? Então, meus irmãos, esse texto que eu li, voltando lá para Éfeso, o Evangelho entrou em Éfeso, Jesus começou a fazer uma transformação naquele lugar, e Jesus quer fazer uma transformação também na nossa vida. Eu digo isso porque eu tenho a minha vida transformada em Cristo Jesus, só Deus sabe, e a minha família, e os meus vizinhos antigos sabem quem eu era, antes de Jesus Cristo. Teve um dia, irmãos, que eu estava em Pinheiros almoçando, já depois de encontrar Jesus Cristo. Estava em Pinheiros, fui lá almoçar, aí uma mão tocou assim em mim, ei rapaz, aí eu olhei, irmãos,
era o dono do bar que eu frequentava quando eu vivia louco. O cara olhou assim para mim de cima a baixo. Aí ele soltou a seguinte frase. Rapaz, só não tem jeito para a morte mesmo. Jesus até para a morte ele dá jeito, porque ainda que esteja morto, quem crê nele viverá. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, o mundo espiritual está por aí. Demônios estão soltos, procurando destruir. E não estou querendo aqui colocar medo no teu coração, porque Deus não tem interesse que a gente sirva a Ele por medo. Deus tem interesse que a gente entenda o projeto de salvação. E o projeto de salvação para nossas vidas é Jesus Cristo. Se a gente não entregar a vida a Ele, sinceramente, de corpo e alma, dizer: Senhor Jesus, ninguém é melhor do que Tu, Senhor. Eu quero viver para Ti, eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Não adianta, você vai estar solto, que nem uma ponta solta, mas Jesus quer te ligar a Deus. Jesus quer ligar a minha vida e a sua vida a Deus. Então comigo e com você, ou ser envergonhado na eternidade, ou aqui diante de algum demônio, ou ter a presença do Espírito Santo, falar em novas línguas, profetizar, ser cheio de Deus, onde colocar a planta dos pés, Jesus ser contigo, abençoar a tua vida, abençoar a tua história. Aí é comigo e com você, é uma coisa pessoal do ser humano. Então que Deus te abençoe. Foi essa palavra que o Espírito colocou no meu coração para entregar nessa noite. Deus te abençoe. Eu vou terminar cedo, que hoje tem um jogo do Brasil, acho que algumas pessoas aí vão assistir. Eu não assisto, eu não gosto, mas quem gosta também não tenho nada contra. Amém? Deus abençoe. Era isso aí que eu tinha para falar hoje.